Vamos ler. João 11, versículo 1. Diz assim: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor. Ele enxugou os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Saltem para o versículo 11. Diz: e tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava de quem? Do sono. 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creias. Mas vamos até lá. Aleluia. Saltem para o versículo 27. Diz assim: respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, ela se retirou, chamando a sua irmã Maria, em particular, lhe disse: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa de Maria e a consolando, vendo-o levantar-se às pressas a sair, seguiram-na, pensando que ela iria para o sepulcro para lhe chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vendo ela chorar, e também os judeus que acompanhavam Jesus, comoveu-se profundamente no espírito e abalado perguntou: aonde o pusestes? Responderam: vem, Senhor, e vê. 35. Jesus chorou. 36. Então os judeus disseram: vede como o amava. Aleluia. Vamos descer um pouco mais para baixo, versículo 39. 38 mesmo. 38. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta de uma pedra, que tinha uma pedra na entrada. E disse: tirai a pedra. Então Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Amém? Dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu. Seus pés, as mãos estavam atados em faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse o quê? Desatem-o e deixam ir. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós nos aproximamos diante do Senhor, diante da sua presença. Hoje, queremos ser acompanhados pelo Senhor, pelo Teu Espírito. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós queremos dizermos amém. Olhe para mim. Na maioria das vezes, quando nós vamos para o funeral, muito nós estamos aqui para o velório, vocês devem confessar e por favor concordar comigo. Hoje em dia nós não vamos lá por realmente um bom interesse. Vamos lá para não nos acharem mal. Segundo, porque o morto talvez nós não tínhamos nenhuma afeição com o morto. Hoje nós estamos num velório. Amém?
nós teremos um velório ainda hoje. Há um morto. Só que nesse velório há uma coisa diferente. Temos uma possibilidade de levarmos o morto de volta para casa, estando ele vivo. Aleluia. Vocês podem colocar como tema: Lázaro ressuscita. Lázaro ressuscita. As palavras que marcaram o Senhor Jesus Cristo quando Maria manda pessoas para irem ter com ele, foram as seguintes palavras: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Está doente. E volta novamente a recitar: Jesus Cristo, escutem bem isso. Jesus Cristo amava quem? Lázaro, amava Marta e amava o quê? Maria. E é impressionante de como nosso Senhor Jesus Cristo, ele chora pela morte de Lázaro, mas ele demora 4 dias. Demora 4 dias para ir ter com quem? Com o morto. Para ir ter com o homem que estava doente e ele já entrou em óbito. E ele já morreu. Por favor, quando você realmente ama alguém, quando a morte, o dia da morte daquela pessoa chega, eu acredito que nada te poderá separar, mesmo que você esteja a distâncias daqui. A primeira coisa que você faz, você larga tudo que está a ver lá e você corre de volta para a tua casa para ir encontrar o teu querido que já morreu. Aquele que já está morto. E eu questiono a vocês. Jesus Cristo, pela primeira vez, nós vemos na Bíblia. Ou seja, eu encontro 2 vezes na Bíblia que Jesus Cristo chorou. A primeira vez é quando ele olhou para Jerusalém. Ele viu cada destroços de Jerusalém, a morte espiritual que havia em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chorou, lamentou por causa de ver tantas pessoas perdidas. O segundo momento é aqui no versículo 35, em que Jesus Cristo chora porque quem? Lázaro morreu. Segunda vez que eu vejo Jesus Cristo a chorar porque um homem que a Bíblia chama de quem? O homem que ele amava, disse que ele era amigo, era tido como amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lázaro morreu, a quem tu amas. Isso é uma ferida, é cutucar na ferida quando dizem o seguinte: a pessoa que você ama morreu. Por que deviam recitar essa parte? A pessoa que tu amas está doente, em breve está morto. É para que cada vez mais você sinta dor por causa da tua distância, por quanto você está longe daquela pessoa. E eu pergunto a vocês, Jesus Cristo, ele por que chorou? Ele apenas chorou por Lázaro? Será que nos dias atuais ele simplesmente chora por Lázaro? Os Lázaros, se nós tivéssemos que dar agora uma imagem de Lázaro, seria a senhora que está dentro da igreja? Seria você, jovem, que está dentro da igreja? Não, é por isso que eu não pretendo vedar essa palavra para a multidão de hipócritas que reúnem-se cada domingo, cada manhã de domingo em templos. Não posso vedar a palavra que Jesus Cristo se importa conosco, com vocês dentro dessa igreja. Ele se importa com as prostitutas que estão fora. Ele se importa com os adúlteros que estão fora e alguns aqui dentro. Ele importa-se com as viúvas, ele importa-se com os pobres que estão espalhados no mundo. E acredita em mim, Jesus Cristo chora por cada alma, por cada pessoa que hoje em dia está morto. Amém? Cada mulher que optou pela prostituição como caminho está a morrer agora. Imaginem como é que foi o pranto do nosso Senhor Jesus Cristo no tempo de Covid-19, que por dia nós víamos que em todo o mundo chegavam até a morrer quantas pessoas? 1 milhão de pessoas. Como é que eram os prantos no reino? Imaginem como é que ele chorava, de como é que ele pranteava no céu. Eu não estou lá, eu estou vivo entre vocês, mas eu acredito que se um profeta foi ter um encontro com Jesus Cristo no céu naqueles dias, não veio trazer solução. Não veio dizer o seguinte: para curar em Covid-19 devemos beber aquela água. Não, ele veio chorando, porque o que ele viu no céu são prantos de um Senhor que está preocupado com a morte dos seus filhos. Amém? A tua vida, a tua desgraça, meu irmão, traz lágrimas, traz dor no coração dele. Por quê? A minha Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não se agrada da morte do pecador. Até a pessoa que está a beber nesse momento que estamos aqui na igreja, a pessoa está a pecar lá fora. Quando ela for a morrer, Deus não há de rir daquela pessoa. Deus não há de rir, porque é uma alma que perdeu-se, é uma pessoa que morreu.
O teu familiar o nosso familiar que nós, a única coisa que sentimos vontade quando eles cometem erros para nós é matá-lo, é que ele venha desaparecer da nossa vista. A morte dele causa dor no coração do nosso Deus. Deus não se agrada com que o ímpio mora. Deus não se alegra quando vê que o ímpio está a morrer. E quanto mais para o justo, quanto mais para as pessoas que estão nas igrejas atualmente que estão a morrer fisicamente, estão a morrer. Vocês sabem o que está a ver hoje em dia no mundo? Quantas pessoas morrem agora por dia? Sabem quantas pessoas estão a morrer na Noruega? Quantas mortes por dia sobem ao céu, as almas descem ao inferno? Quantas almas estão a sentir falta delas no céu porque elas morreram e desceram ao inferno? E como é que vocês acham que nosso Senhor Jesus Cristo está neste momento com o coração partido? O que é a morte? Olhe para mim. O que é a morte? A morte é simplesmente a ausência da vida. É simplesmente a ausência da vida. E todo aquele que morre, por exemplo, se eu for a morrer, todo aquele que morre por causa de ausências. A ausência de água, a ausência de sangue, a ausência de vitaminas. Até podemos dizer, pastor, e os idosos que morrem? Eles morreram por ausência? Sim, eles morreram por ausência. A ausência de quê? A ausência de células fortes, capazes de continuar a manter em funcionamento o organismo deles. Não tem mais células vivas. É por isso que eles começam a coxear, eles não conseguem mais correr, porque algumas células começaram a fazer o quê? A morrer. A ausência de células. Então, o nosso irmão Lázaro, ele também teve ausência de alguma coisa no corpo dele. É por isso que ele chegou a fazer o quê? A morrer. Ele teve ausência de algo. Peguem essa palavra. A morte é ausência de vida. É ausência de água. É ausência, é causada pela ausência de sangue, de vitaminas e de células fortes para te manter de pé. Se não fosse isso, nós ficaremos toda a vida vivos, mas não. As células morrem. Chega um tempo que você tem ausência de sangue, tem ausência de ar, tem ausência os seus nervos, eles começaram a acelerar ao passo de que você não pode mais viver mais tempo. Há ausências no teu organismo. Jesus Cristo, ele falou, o nosso irmão Lázaro morreu. E ele morreu por quê? Doença, de uma ausência. Peguem essa parte, por favor, eu estou a entrar na explicação do que eu quero trazer para vocês. O nosso irmão Lázaro está morto e ele morreu por causa de uma ausência. Jesus, quando falou essa palavra, sabe o que os discípulos entenderam? Ele voltou a recitar de novo. O nosso irmão Lázaro dorme. Ele adormeceu. Os discípulos entenderam que não, tem a ver com sono. Ele apenas dormiu fisicamente. Mas a Bíblia diz o seguinte, os discípulos não entenderam o que ele disse, mas Jesus Cristo disse claramente para eles, Lázaro morreu. Sabe o que eu quero dizer expressamente com essa palavra? Eu penso que vocês não estão a entender que eu estou a falar de ausência e de morte. A ausência de água. A ausência de sangue. E eu estou a falar agora novamente. Lázaro adormeceu. E o que vocês estão a pensar? Estão a pensar em corpos? Estão a pensar apenas em pessoas, em vidas humanas? Simplesmente não. Eu estou a dizer o seguinte. A igreja morreu. A igreja, ela morreu. Ausência. Se eu começasse agora a levantar dentro dessa igreja as ausências que nós temos para manter nossas vidas vivas e decretar com que elas sejam mortas, eu vou encontrar ausência de esperança. Eu vou encontrar ausência de fé, ausência de domínio próprio. É verdade isso, pastor? É verdade. Diz a Bíblia sobre a morte. Vocês já entendendo onde eu quero chegar. Diz a Bíblia sobre a morte. Jesus Cristo disse para a igreja de Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse, ele disse o seguinte, eu sei o que vocês fazem e que vocês têm fama de estarem vivos, mas na verdade estão mortos. Despertem, fortaleçam aquilo que vocês ainda têm, antes que morra completamente. Olhe para mim e seja assim. Jesus Cristo está a dizer para a igreja de Sardes, conheço as suas obras, sei o que vocês fazem.
E eu sei que vocês têm fama de estarem vivos, mas eu sei que estão mortos. Despertem, fortaleçam-se, obedeçam e ainda aquilo que vocês têm que não morreu, façam viver o pouco que restou antes que mora completamente. Nós os cristãos sabemos que é possível nós estarmos vivos, mas ao mesmo tempo estarmos mortos. Nós sabemos disso, os cristãos. Que há muitos vivos. Podemos julgar alguém estar vivo, mas sabemos que existe uma morte espiritual, em que a pessoa pode beber, em que a pessoa pode comer, em que a pessoa pode andar, mas só que ela não possui mais esperança. Ela não possui mais o temor, ela não possui mais o zelo. Se nós pudéssemos hoje levantar os mortos, os que nós vamos chamar assim, mortos espirituais dentro da igreja, são quantos? Mas que têm nome de estarem vivos. Qual é o nome de estar vivo? Eu vou à igreja domingo após domingo. Qual é o nome de estar vivo? Eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia. Mas a Bíblia fala claramente, Jesus Cristo apontou para aquela igreja. Eu conheço as vossas obras, eu sei o que vocês fazem. Tudo, toda a vossa rotina eu conheço. Vocês andam e têm nome de estarem vivos. Mas neste momento, encontram-se o quê? Mortos. Os cristãos que não têm mais fé, o que está a acontecer com eles? Como é que nós vamos explicar o que está a acontecer com eles? Os cristãos que não oram, os cristãos que não lêem o escrito bíblico, o que nós vamos dizer que está a acontecer com eles? Os cristãos que não renunciam às suas vontades e seus prazeres, eles cometem todo tipo de atrocidades, de pecados. O que nós vamos dizer sobre eles? Eles se encontram como mortos. Isso entristece o Senhor Jesus? Irmãos, isso entristece Jesus Cristo? Por favor, a senhora está viva neste momento? Senhor, o Senhor nesse momento encontra-se vivo. O Senhor tem as qualidades de um homem que está vivo. Eu posso dizer assim, a igreja, será que tem as qualidades de estar viva? Ela tem a oração dentro dela. Ela tem o zelo, ela tem a ardente esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem a esperança dentro dela. Ela morreu, ela tem a ausência dessas coisas que eu estou falando delas agora. É por isso que ela está morta. É por isso que eu falo que nós estamos a um funeral, a qual me importa saber. Eu quero com que este homem que estamos agora a enterrá-lo, ele viva. Se vocês pudessem perceber que a igreja está a morrer, o que é morrer a igreja? Está a ter ausências. Vocês estão a esquecer de que é a igreja? Por que vocês chorariam muito por uma pessoa que quando ela morre? Vocês chorariam muito por ela por causa daquilo que ela fez de bom. Escutem-me. Por causa daquilo que ela já fez de bom e que marcou as nossas vidas. E vocês preocupam-se que a igreja está a morrer, está a perder as qualidades que compunham ela e nos ajudaram, nós como povo, quando viemos à igreja. Um homem, quando ele foi perguntado sobre o resumo da morte de Lázaro, conforme, quer dizer, alegando ou apontando a morte da igreja, ele disse o seguinte: hoje precisamos refletir e saber sobre quem vamos enterrar. Refletir pelas benfeitorias dessa pessoa que morreu. Para mim, deixar a igreja morrer é permitir, escutem bem, para mim deixar a igreja morrer é permitir o único que conseguiu nos chamar a atenção enquanto jovens e nos afastamos do pecado. Para mim, permitir a igreja morrer é permitir o único que conseguiu transformar as nossas vidas. E por fim, para mim, permitir a igreja morrer é impedir com que as gerações futuras também experimentem a mesma transformação. O que significa a igreja morrer? Eu sou jovem. Eu entrei na igreja aos meus 13 anos. Eu, quando cheguei lá, na minha inocência, eu pude encontrar tudo o que eu acho que me ajudou. Encontrei a inocência dentro da igreja. Encontrei os primeiros anos de temor, os primeiros anos do primeiro amor. Quando entrei na igreja, encontrei algo que me chamou a atenção ao ponto de que, aos 14 anos até hoje, eu não sei o que é meter álcool na boca. Me guardou. Dos 14 anos até hoje, eu não sei o que é fornicar. Me guardou.
Eu, dos 14 anos até hoje, eu não sei o que é fumar. Pergunta aos jovens, eles fumaram, eles beberam. Mas a igreja que estamos agora a deixar morrer, nos ajudou, nos guardou desde os 14 anos até hoje. Não saímos de perto de Deus. Estamos a permitir a igreja morrer, estamos a permitir com que as gerações que são essas futuras não conheçam a transformação que nós experimentamos. Permitir a igreja morrer é permitir morrer aquele que conseguiu chamar a atenção nossa. Ao passo de que quando nós éramos, desde a juventude até hoje, por mais que aparecessem meninas, por mais que aparecessem dinheiro, por mais que aparecessem trabalho, nada conseguia nos chamar a atenção. Porque a igreja conseguiu, naquele tempo, nos cativar. Hoje a igreja cativa-nos. É por isso que esse homem termina dizendo: por isso, eu iria a esse velório chorando, querendo com que ela voltasse comigo e não enterrar para deixar ela. O choro que estava a ver entre Maria e os judeus era claro. Lázaro tinha que ressuscitar. Jesus Cristo estava com tanta dor pelo fato de Lázaro estar a morrer, que ele queria com que aquele homem voltasse à vida. Hoje eu novamente digo, meus irmãos jovens, eu gostaria tanto que vocês chegassem nessa igreja, jovens, e vocês pudessem ver algo que vos mantém aqui mesmo sem esforço meu físico. Eu gostaria, senhoras, de encontrarem uma igreja ao chegarem aqui, que vos chame a atenção, senhores, ao passo de que o Senhor nunca mais volte a beber, o Senhor nunca mais volte a trair tua esposa, porque a igreja te impactou. Ela te chamou a atenção. Mas se ela morre, ela começa a perder, ela começa a ter ausências. Vocês lembram o nosso primeiro amor quando nós éramos crianças? A primeira menina que nós sempre estávamos a brincar com ela de namoros quando éramos crianças, você esquece dela? Você esquece? Não, vocês não esquecem. Vocês têm um nome até hoje. Primeiro menino, quando vocês eram crianças, na inocência, vocês tiveram o primeiro momento, vocês disseram que eu gosto de ti. Para a primeira criança, aos nossos 7 anos. Eu pelo menos tive isso, gente, não sei vocês, eu tive isso. Nós tivemos crianças que, entre nós gostávamos de estar perto um do outro. Você não esquece. E eu pergunto a vocês, e o vosso primeiro amor quando vieram à igreja? Não encontraram o primeiro amor por quê? Por que vocês não encontraram o primeiro olhar para aquela menina? Hoje é a igreja, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Diz o seguinte: eu amei conhecer Jesus Cristo. Eu amei conhecer o Espírito Santo. Eu nunca mais vou deixar ele, nunca mais vou perder ele de vista. Eu amei essa menina, eu amei ao Senhor Jesus Cristo. Nós perguntamos, aonde que está? As ausências. A igreja hoje está a ir num velório, ela está a ser enterrada. Ela está a ser enterrada atualmente a igreja. Ela não vai mais impactar-nos. As benfeitorias da igreja, como este homem disse, nem conheço o nome dele, as benfeitorias que este homem disse, a igreja vai começar a perder se ela for a morrer. Amém? A igreja vai começar a perder. Qual é o estado do nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que a Bíblia diz, Jesus Cristo amou ao mundo de tal maneira que aceitou morrer por todos os homens, para que tenham vida e não pereçam. E se agora perecerem as pessoas para as quais ele amou, e agora eles estão a perecer. Ele morreu na cruz para que esses homens não moram eternamente, para que esses homens não percam a sua alma, a sua salvação. Mas agora os homens estão a perecer. Como é que vocês acham que é o estado dele agora? Jesus Cristo está melancólico, meus irmãos. Jovens, eu sei que pode parecer muito sentimentalismo demais da minha parte, mas eu digo que Jesus Cristo importa com que vocês vivam. Jesus Cristo, ao chegar, depois de ter chorado, pergunta, aonde deixaram Lázaro? Olhe para mim, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando chega, depois de ter chorado, ele pergunta, aonde o pusestes? Aonde está Lázaro? Jesus Cristo hoje está a vir para as nossas igrejas, inclusive para mim. Nós somos pastores a perguntar, o que vocês ensinaram para o meu povo ao passo dela começar a adoecer? Que comida é essa que vocês deram ao meu povo ao passo que ela ficou doente pela vossa alimentação?
Qual era a dieta desse povo para que ela ficasse doente e chegasse consequentemente à morte? Nós vamos dizer, Senhor, o teu povo não se arrependia mais dos seus pecados. Ela morreu. Senhor, a dieta do teu povo, eles conseguiam orar na igreja, mas em casa eles não oravam. Eles não oravam mais em suas casas. Essa era a dieta do povo. Ele vai perguntar para vocês, igreja, aonde que vocês deixaram a igreja? Nós não oramos mais, Senhor Jesus Cristo. Nós não lemos mais a Bíblia. Quanto vocês não leem mais a Bíblia? Ele vai vir perguntar, aonde o puseste? Aonde puseste Lázaro? Quando ele for a visitar as nossas igrejas e perguntar onde estão os Lázaros, que são as crianças, vamos dizer, Senhor, nós mantivemos os Lázaros, que são as crianças, festejando. Demos pão, demos comida para os Lázaros, crianças. Agradamos as crianças com comida. Agradamos as crianças com comida, com lanche na igreja, mas eles não oravam mais, eles tinham indisciplina. Eles morreram, as crianças hoje em dia estão em decadência na sociedade. Olhem como que nossas crianças são, com 10 anos. Já viram o que eles falam? Já viram o que as crianças falam com 10 anos? Povo de Deus, já viram crianças quando falam com 10 anos? Será que falam coisa sã? Já viram a mentalidade que as crianças têm com 12 anos? Eles estão mortos. As crianças estão mortas atualmente. E nós podemos dizer, Senhor, pastor, eles estão vivos. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Aquele que tem as 7 estrelas e os 7 candelabros, diz à igreja de Sardes: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, tens fama de que estás vivo, mas estás morto. As nossas crianças podem ter morrido há muito tempo emocionalmente, podem ter morrido há muito tempo do ponto de vista espiritual, porque nós matamos. Dona, Deus vai me perguntar onde puseste teu filho quando vieste à igreja. Teu filho ficou onde? Puseste onde teu filho? Eu comprei telefone para o meu filho. Deus, deixei o meu filho em frente de um celular. Senhor, eu comprei nova antena, nova rede televisiva. Lá tinham desenhos, lá tinham desenhos animados, lá tinham filmes. Eu deixei o meu filho em frente de um sofá a assistir. Eu deixei lá o meu filho. Onde pusestes Lázaro? Senhor, eu dei dinheiro ao meu filho, eu dei dinheiro à minha filha, eu comprei aquelas vestes para ela. Ela começou a vestir coisas curtas e eu dei tudo aquilo a ela. Onde é que ela está? Ela está na prostituição agora. Ela está na prostituição. É lá onde Lázaro está. Todos os olhos fitos em Jesus Cristo, quando ele chega no 4º dia, estão questionando: será que ele vai ressuscitar este homem? Estou a caminhar para o fim. Será que este homem vai ressuscitar? Maria chora. Igreja do nosso Senhor Jesus, que estamos nos últimos tempos. Se nós não formos a ter uma boa dieta, vamos morrer. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, eu repito, ICGC, Igreja Comunidade de Jesus Cristo. Se nós não tivermos uma boa dieta, tivermos ausência da esperança, ausência da perseverança, nós vamos morrer. Sabe o que Maria disse a Jesus Cristo? Versículo 32. Senhor, se estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Eu só ver cristãos naquele dia, quando Jesus Cristo for encontrar a igreja morta. Os cristãos vão dizer: Senhor, se tivesses voltado há 2 anos atrás, eu queria mais que o Senhor voltaria 2 anos atrás. Mas o Senhor não voltou. Eu saí da igreja. Eu estou morto. Eu estou a ver agora, naquele dia, os evangelistas. Estou a ver naquele dia os pastores. Estou a ver naquele dia o povo, vocês e o povo. Deus, quando eu entrei na igreja, eu criei, eu obedeci. Mas o Senhor demorou. O Senhor não voltou, o Senhor não me alimentou, o Senhor me deixou eu viver daquela forma, é por isso que eu morri. Maria está dizendo para Jesus Cristo isso. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Alguns perguntam: Senhor, eu passei por muitos problemas. O Senhor lembra? Se o Senhor tivesse evitado todos aqueles problemas que eu passei, eu não teria morrido. São justificações que a igreja está dando porque está morta. Será que eu vou dizer naquele dia: Senhor, eu parei de ser o mesmo porque eu tive muitas perseguições na minha igreja? Se o Senhor tivesse me aliviado de todos os problemas, eu não teria morrido. Essa justificação que me levou eu a cair, que me levou eu a voltar agora para o pecado. Aonde o pusestes? Tirem Lázaro de lá.
tirem Lázaro da onde vocês o meteram. Mas diz mais a Bíblia. Jesus Cristo, em segundo lugar, ele diz para eles: retirem a pedra, removam a pedra. Que significa, apesar de nós não foi suficiente nós mantermos a igreja longe da oração, não foi suficiente vocês, o povo, não serem fiéis, não foi suficiente vocês não lerem a Bíblia e não orarem, colocaram uma pedra. Além dele estar morto, ser um abutre, ser um cadáver, além da igreja atualmente ser um cadáver, colocou-se uma pedra. Vocês não sentem o cheiro mau da igreja? Não sentem cheiro de pecado dentro dessa igreja? Não sentem que há um morto que está dentro de nós? E além dele ter estado morto pelos pecados que ele cometeu, quando eles beberam, quando eles fumaram, quando eles se prostituíram, quando eles adulteraram, quando eles roubaram, quando os jovens antes do casamento envolveram-se sexualmente, eles morreram. Quando as mães, por ausência de trabalho, envolveram-se nos esquemas de prostituição, eles morreram, mataram a igreja, mataram o povo. Eu quero com que a igreja viva, gente. Aleluia. Por favor, gente, eu quero que a igreja viva. Vocês sabem quais são as benfeitoras da igreja? Esse bairro todo aqui, vocês sabiam que esse bairro pode ser transformado com a igreja dentro a orar? Os jovens estão perdidos atualmente quando a igreja se reúne. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz que a igreja orava no templo, orava na igreja. Pedro está preso, eles estão a orar na igreja. E Deus envia um anjo e liberta. E Pedro. A igreja tem que viver, meus irmãos. Amém. A igreja tem que viver, Senhor. Sabia que a tua oração tem muito poder para tirar a tua família da cova do inferno? Jovens, adolescentes, sabiam que a vossa oração, a vossa fidelidade é exemplo para os demais que ainda não se converteram? Se vocês morrerem, estamos a dizer que não haverá mais essas maravilhas. Vocês querem com que essas maravilhas vão embora? Querem com que não mais se convertam pessoas, igreja, do Senhor Jesus Cristo? Quais são os benefícios que a igreja tem atualmente na nossa vida? Vocês acham que minha mãe não fica feliz por dizer que meu filho desde os 14 anos até hoje foi guardado? Agradece ou não agradece, gente? Agradece. Quem fez aquilo? A igreja viva conseguiu. O Senhor, quando for olhar daqui a 10 anos, teus filhos estão aqui na igreja, se eles forem ser bem cuidados, a senhora vai nos procurar, nos agradecer, dizer: minha filha, pastor, muitas crianças dessa zona que estão na prostituição, mas minha filha está na igreja, minha filha está na fé, ela não saiu da igreja, está pura, ela está prestes a casar e nunca se envolveu sexualmente com ninguém. Desde a adolescência dela até aqui, nunca me deu dor de cabeça em sair de noite. Quantos pais estão a sofrer com dor de cabeça dos filhos? Porque os filhos não dormem em casa, porque os filhos são viciados, bêbados. Muitos dos pais estão a sofrer. Por quê? Mas aquelas crianças, todas aquelas crianças ali vão para a igreja a cada domingo. Todos aqueles jovens estão entulhados nas igrejas, são uma pilha de cadáveres dentro das igrejas a cada domingo. Mas eles não param com a vida suja que eles têm, porque aquela igreja está morta. Ela tem ausências. Aleluia. Removam a pedra. Nós consideramos a igreja sem cura. E atualmente o que nós fazemos? Colocamos uma pedra. Não basta pecar, vocês devem debochar. Não basta pecar, vocês devem... ou seja, não basta não haver temor, vocês devem desvalorizar a obra de Deus. O que tem hoje além do pecado? O pecado braçal, o pecado da mentira. Tem a ignorância. Grande pedra colocada nessa geração para a igreja crescer. Ignorância. Grande pedra. Estou a terminar. Qual é a resposta? Vamos lá ler juntos novamente. Vamos para o versículo 41. Diz assim: então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste.
eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em voz alta dizendo o quê? Lázaro, vem para fora. Olha para mim. Lázaro, venha para fora. Sabe qual é a solução para a igreja? Palavra e Espírito para ressuscitar esta igreja moribunda. A profecia de Ezequiel ia para levantar ossos, ia para entrar nos ossos, ia para trabalhar nos tendões, ia para trabalhar na carne, ia para meter espírito naqueles cadáveres. Palavra de Deus. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? João capítulo 15, versículo 3. Vocês já estão limpos. Cada palavra que ouve. Amém? A palavra que ouve. Estão limpos. O que entrou naquela tumba? Quando tiraram o quê? A ignorância. Quando tiraram o orgulho, quando tiraram a religião. Hoje em dia, até dos evangelistas, quando eles vão evangelizar nas casas, chegam lá e começam a orar pelas pessoas, começam a evangelizar. As pessoas com arrogância dizem, eu vou para a igreja. As pessoas com arrogância dizem, eu sou aquele na minha igreja. Eu tenho uma posição na minha igreja, mas ela está morta. Ela tem uma grande pedra à frente dela, a ignorância tem que ser removida. Depois que removermos a ignorância, a religião. Eu perguntei ontem para uma jovem. Ela vai à igreja já há anos. Ela disse que na minha igreja não coloca a mão na minha cabeça. Eu disse para ela, você está em paz? Ela disse que não. Vamos orar por ti. Oramos por ela. Ela começou a passar mal, cortei a oração. Perguntei, visto o que aconteceu? Ela disse sim. O que aconteceu? Senti que algo está dentro do meu corpo. Mas quantos anos você não sente isso? Já há muitos anos. Tem ali uma morta. Tem um espírito, um demônio dentro dela. Tem um demônio dentro dela. Mas a grande questão, como é que vamos remover a religião? Eu sou daquela igreja. Eu até perguntei para ela, qual é a evidência? Quando você ora, o que tem a acontecer? Tem que haver diferença depois da oração ou não? Ela disse sim. Você vai à igreja, quando volta da igreja, volta diferente? Ela diz, não volto diferente. É o que Deus quer? Ela disse, não. Logo, precisamos de um trabalho forte na tua vida. Remova a ignorância. A religião. Removam essa pedra. E depois deixem a palavra de Deus entrar dentro daquela tumba, dentro daquela gruta. E a palavra é, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A missão não terminou. Saia para fora. O Espírito vai entrar naqueles lençóis que envolveram Lázaro. O Espírito vai entrar naqueles lençóis que tamparam a boca, que tamparam as mãos. A igreja não faz mais nada atualmente. Ela é moribunda. Quantos jovens estão a ir agora para o curso de curanderismo e terminam os cursos de curanderismo? São quantos jovens? Quantos gays, quantos homossexuais atualmente optam por esse caminho? Eles de fato se saem bem. E o poder da igreja? Está atada à igreja. Ela não tem poder. Ela está morta. No teu bairro, a bebida que destrói a sociedade. Fechou-se a baraca. Desapareceu o movimento. Não. Está lá ainda o movimento. Está lá ainda o movimento. Destruição de mais jovens. A igreja se encontra como? Atada. Não pode andar, não pode falar nada. E nem pode se mover. Ela está atada. Mas Jesus Cristo tem que libertar essa igreja. Pelo amor de Deus. Eu pergunto, jovens, vocês vão viver até 2020 na fé? Eu posso vos dizer que desde qual ano eu estou na minha fé e não abandonei a ela, gente. Estou até a completar anos de alguns de vocês estão aqui, estando eu dentro da igreja. Estou a completar já alguns anos de adolescentes aqui. Não saímos mais, porque a igreja, não estou a dizer que ela não tem defeitos. Não estou a dizer que os pastores têm defeitos, não têm defeitos. Nós temos muitos defeitos, mas o que tem que ficar sempre nítido, tem que haver presença de sinceridade dentro da igreja.
Tem que haver arrependimento. Senão ela morre. Amém? Amém? Será que vocês querem uma igreja viva? Você agradece a Deus de dizer que com você entrou na tua casa, orou por ti, te evangelizou, você passou a ter paz. Você agradece a Deus? Você agradece a Deus por aquele dia que alguém entrou na tua casa, ela tinha a Bíblia na pasta ou na mão e disse, Jesus Cristo te ama, Ele quer te salvar. E você naquele dia quando oraram por ti, você sentiu uma vontade de viver mais. Se a igreja morre, os evangelistas vão morrer. Não há evangelistas. É como se dissessemos o seguinte, tem soldados, mas eles não têm quartel. Impossível. Impossível. Esperança dentro da igreja. Quantas vezes as mulheres entram na igreja sem esperança? Eu vou me matar. Vou desistir da vida. Quando oraram por ti naquele dia, você não sentiu vontade de viver? Sentiu vontade de viver mais um dia, mais 2, mais 10, mais um ano. Você está vivo até hoje. Não teria se suicidado? Não teria matado-se? Quem te transmitiu a esperança de viver? Aquela que nós estamos agora a sujar. Eu concordo com esse homem. Precisamos refletir e pensar em quem vamos enterrar hoje. Nas maravilhas que esta igreja fez. Deixar a igreja morrer, para mim, ele diz, é permitir um que conseguiu chamar a atenção de jovens. Mais do que o dinheiro, chamou. Mais do que a prostituição, chamou. Se nós deixarmos ela morrer, estamos a impedir a transformação de chegar para os nossos filhos. Ela tem que viver. Amém? Como, pastor? Como, pastor? Remova a ignorância, remova o pecado e deixa a palavra de Deus entrar em ti. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Abram novamente, para terminar. Vamos lá ver o que a Bíblia diz no final dessa grande parábola. No capítulo 11 ainda. No capítulo 11. Glória a Deus. Versículo 45, diz o quê? Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus Cristo fizera, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus Cristo, ele havia feito. Amém? O que Jesus Cristo havia feito. Versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Este homem está realizando muitos sinais, ressuscitando mortos. Se o deixarmos em paz, todos vão crer. Todos vão fazer o quê? Vão crer. Todos vão crer. Saltem para o capítulo 12, versículo 21. Só para terminar. 6 dias antes da paz, Jesus Cristo foi a Betânia, onde estava Lázaro, quem ressuscitara desde os mortos. Ofereceram ali um jantar. Marta servia. O que acontecia com Lázaro? Lázaro era um dos que estava onde? À mesa. Lázaro estava onde? À mesa com eles. Versículo 3, para terminar. Então Maria tomou um frasco de bálsamo de nardo puro e de alto preço, ungiu os pés de Jesus Cristo, ungiu e o enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu do perfume do bálsamo. Olhe para mim. Aqui está Lázaro, que estava morto, está sentado na mesa, vivo, depois da ressurreição. Vocês sabem o que significa? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando depois que ela for a ressuscitar, sabem qual é a coisa que queriam fazer com Lázaro? Depois que ele ressuscitou, queriam matar Lázaro. Sabe por quê? Matar é um testemunho. Quando matassem um testemunho, todas as falácias que diziam sobre Jesus Cristo ressuscitou, seria uma mentira. Vocês sabem qual é... Eu tenho que falar disso aqui para encerrar. Vocês sabem o que o diabo está a tentar fazer neste momento? Lutar de todas as formas. Se nós vamos lutar para manter essa igreja viva, ele vai querer matá-la. Qual é a ideia que muitas pessoas têm sobre as igrejas? Todas elas são as mesmas. Ele vai matar-nos. Ele vai querer nos matar. Porque depois de ressuscitados,
Nós somos gente para ficar sentados na mesa, participar dessa grande ceia, dessa grande comunhão. Meus irmãos jovens, levantem dos mortos. Senhoras, levantem dos mortos. A parábola de Lázaro nos ensina hoje a dizer que Lázaro moribundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo demora a vir? Sim, demora a vir. Mas Ele fala para nós, morestes, mas devem acordar. Devem ressuscitar. Cristão, nós não só comemos, bebemos, andamos. Precisamos de orar e ter esperança. Isso nos caracteriza como vivos. Aleluia. Fique de pé, vamos orar.